Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão solene em homenagem aos 80 anos do Sindicato dos Bancários. Sentemo-nos. Fazem parte da mesa o senhor diretor da Secretaria de Organização e Política Sindical do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Região, Nelson Antônio Beber. O secretário de Gestão e Finanças, Gilmar Santa Catarina, neste ato representando o Poder Executivo Municipal, e o prefeito Alceu Barbosa Velho. O senhor Luiz Carlos Barbosa, representando a Federação de Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras, a FETRAF, e secretariando os trabalhos, o vereador Pedro Justino Incerti. Convido a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional brasileiro. Sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso bem à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil nos une.
Solicito ao vereador Pedro Incerti que leia a nominata das autoridades que nos prestigiam nesta sessão solene e que cite as correspondências recebidas por ocasião desta homenagem. Senhor presidente, autoridades que simbolicamente fazem parte desta mesa. Presidente da Apopex, Associação dos Aposentados de Caxias do Sul, Wilson Chescon. Representando o deputado Mauro Pereira, Giovanni Francisco da Silva. Representando o Sindicato dos Bancários de Bento Gonçalves, Valdir Paese. Representando os Sindicatos Bancários de Lajeado, Flávio Miguel João. Representando os Sindicatos Bancários de Nova Prata, Vitor Rodrigues Viana. E eu vi o Bidese também aí, né? Bem. Representando o Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, delegado Renato Gonçalves. Representando a FETRAF-RS, mas isso está na mesa, Luiz Carlos Barbosa. Cidadão honorário Luiz Pizetti. Correspondência, senhor presidente, recebida por ocasião dos 80 anos da sessão de comemoração dos 80 anos, em homenagem aos sindicatos bancários de Caxias do Sul. A Câmara de Vereadores recebeu as seguintes correspondências, enviando cumprimentos a esse legislativo. Diretor-presidente da CORAG, Vinícius Ribeiro. Vice-prefeito municipal Antônio Feldman, chefe de gabinete Agenor Basso, secretário de governo municipal Felipe Gleimenmaier, Secretaria da Educação Marléia Ramos Alves, Secretaria da Saúde doutora Dilma Tessari, coordenador da 4ª CREA Paulo Périco, presidente da OAB Subseção Caxias do Sul, doutor Air Paulo Luz, e presidente da CDL Analice Carrer. Eram essas as correspondências, senhor presidente, bem como as autoridades que simbolicamente fazem parte desta mesa. Obrigado. Esta homenagem originou-se através do requerimento 67/2015, de autoria do vereador Pedro Incerti e apoiadores, e foi aprovado por este plenário. Convido o vereador Pedro Incerti para manifestar-se, para fazer seu pronunciamento em nome deste poder legislativo. Presidente, saúdo o presidente Flávio Cassina, vereador, representando o prefeito municipal, Alceu Barbosa Velho, nosso secretário da Receita, Gilmar Santa Catarina, o homem do dinheiro. Uma saudação à nossa entidade homenageada, na pessoa do Nelson Weber, coordenador da Secretaria Política Sindical, que representa, na verdade, a função do cargo de presidente do sindicato. E uma saudação também especial ao Luiz Carlos Barbosa, que representa neste ato a nossa Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul, a FETRAF. Quero dar uma saudação a todas as senhoras e os senhores, colegas bancários, bancárias, aposentados, aos familiares dos bancários aqui presentes, entidades que estão presentes aqui, funcionários também do sindicato. Uma saudação a todos os sindicatos co-irmãos que estão presentes, de Bento Gonçalves, Lajeado e Nova Prata. Em nome do vereador Rafael Bueno e vereador Zoraide Silva, também um agradecimento já pela aprovação e por eu poder estar aqui também representando os colegas, né, nessa homenagem dos 80 anos do Sindicato dos Bancários. E não poderia deixar de também registrar a presença da minha esposa, Elisa,
e o meu filho Renan, ela que é companheira de longa caminhada, né? Então, uma saudação à imprensa, a todos os que nos acompanham pela TV Câmara, canal 16. Contar a história de 80 anos de uma entidade em alguns minutos não é muito fácil. Nós vamos procurar aqui dividir em duas etapas, um pouco falando aqui da história, relatando aqui alguns dados, e outro pouco um vídeo da entidade também. Então essa será a minha parte, a apresentação sobre essa homenagem de hoje. O Sindicato dos Bancários foi fundado em 24 de outubro de 1935, por 39 bancários, sob a denominação de Sindicato Caxiense dos Bancários. A entidade foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho em 19 de setembro de 1936. Período compreendido entre a Assembleia Constituinte e o Estado Novo. Em 5 de dezembro de 1941, a entidade passa a denominar-se Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Caxias do Sul. Seu estatuto é registrado junto ao Ministério do Trabalho, adaptando-se à legislação vigente. O Sindicato dos Bancários é uma entidade classista, autônoma e democrática, sem fins lucrativos. A ação sindical em defesa dos interesses dos bancários é o principal objetivo da entidade. Além disso, o sindicato tem como fundamento o compromisso com a classe trabalhadora e o engajamento do processo de transformação da sociedade. A luta por melhores condições de trabalho para a categoria, a defesa da independência e autonomia sindical, a solidariedade entre os povos, a ecologia, os direitos humanos, as liberdades individuais e coletivas, os direitos fundamentais do homem, das minorias e do consumidor, assim como a justiça social, estão entre as prioridades. O exercício da democracia e a unidade da ação também constituem princípios fundamentais que norteiam a entidade. Hoje, a base territorial da representação abrange, além de Caxias, mais 13 municípios da região. São eles: Antônio Prado, Canela, Ipê, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Roma do Sul, Picada Café, São Marcos e Veranópolis. Neste ano, os sindicatos bancários de Caxias do Sul e região comemoram 80 anos em defesa da categoria e na busca de melhores condições de vida para os bancários. Durante sua trajetória, a entidade participou ativamente dos movimentos políticos e sociais que envolveram a categoria. Agora, comemora essa história marcada pela solidariedade, elo que une os bancários com todos os movimentos da classe trabalhadora. Eu quero aqui fazer um registro também dessa história de 80 anos. Rapidamente, e acredito que o Nelson depois vai complementar, das principais lutas dos sindicatos bancários nesses 80 anos, principalmente aquelas que a gente também conviveu. E o sindicato se fez presente, um sindicato que sempre esteve presente. Nós tivemos nos anos 90 um movimento forte, inclusive envolvendo os legislativos de todo o Estado em defesa da não privatização do Banrisul. Essa luta já é histórica. Então, nos anos 90, nós conseguimos isso. Na Constituinte, 1988, também um movimento, sindicato presente, participando por buscar avanços, por mais democracia e mais direito aos trabalhadores. A luta, nos anos 80, o Bellini sabe muito bem disso, a luta pelas 6 horas na Caixa Federal foi um movimento forte que ocorreu em Caxias do Sul também,
em conjunto com os demais sindicatos do Brasil, e que nós conseguimos, então, enquadrar os que eram chamados economiários da Caixa Federal e praticavam 8 horas, e passou, então, a redução da jornada para 6 horas, e foram, então, enquadrados como bancários. A luta Barbosa, que é oriundo do lado sul brasileiro, e o meridional, que nós tivemos em Brasília 40 dias, né, eu lembro bem aquela luta, que nós conseguimos transformar um banco que quebrou, que era o sul brasileiro, e recriar o meridional, uma luta nacional. E eu, inclusive, à época, lá em Brasília, foi a minha maior plateia. Eu lembro que eu cantei uma música do Leopoldo Racier, em cima de um carro, de um trio elétrico. Haviam lá mais ou menos 15 mil pessoas. Eu cantei aquela música lá, não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum. Então foi uma luta histórica também do movimento sindical bancário, que nós conseguimos reverter milhares de demissões que certamente iriam ocorrer ali com o fechamento do banco. E como referência, algumas conquistas dos bancários que passaram a ser lei e que foram bandeiras do movimento sindical bancário nacional, e o Sindicato de Caxias sempre se fez presente. Por exemplo, participação dos lucros e resultados. Quem primeiro conquistou isso foram os bancários. Auxílio creche, auxílio alimentação. Tudo isso foi transformado em lei, e hoje a maioria dos trabalhadores tem esse direito assegurado, que foi, digamos, uma iniciativa, né, da classe bancária de Caxias, e o sindicato se fez presente em todo o Brasil, enfim. E sem jamais o sindicato deixar de lado esse aspecto que é do sindicato, de estar ao lado dos trabalhadores por melhores condições salariais, por melhores condições de trabalho, sempre também teve um cuidado com o patrimônio dos bancários, que é os recursos oriundos das mensalidades, e que o sindicato soube, todas as diretorias, soube muito bem, com retidão, conduzir isso. E hoje nós podemos dizer que temos um dos maiores patrimônios dentre os sindicatos bancários aqui em Caxias, então, e isso também é importante. E parabenizar os sindicatos nos 80 anos é parabenizar os colegas bancários, porque também os bancários têm um papel importante nesses 80 anos. Nosso sindicato comemora 80 anos, Caxias 124 anos de emancipação política, 140 a região italiana, de colonização italiana, então 80 anos de participação, e os colegas bancários certamente tiveram um papel no trabalho também, porque na área pública muitos bancos têm políticas para atender a agricultura. Ali está o Banco do Brasil. Na área pública, a Caixa Federal, com projetos importantes também. Ali estão os funcionários, técnicos acompanhando, liberando projetos, atendendo, e todos os investimentos, enfim, das grandes empresas que nós temos de Caxias, os bancários, os colegas bancários estiveram presentes e, com certeza, contribuindo, dando o seu trabalho com competência, né, fazendo isso e contribuindo para que nossa cidade, que é uma cidade pujante, com certeza teve ali a mão também dos colegas bancários nesse processo durante esses 80 anos, e, portanto, merece esse registro e os cumprimentos também deles, que é o motivo da existência do sindicato, os seus associados, e que sempre, em grande número, um percentual elevado, sempre estiveram sindicalizados, estiveram ao lado da entidade. E eu não poderia deixar de mencionar também ex-diretores, aqueles que já não estão mais conosco, né, já estão no outro Oriente, e aqueles ex-diretores que também estão conosco. Eu iniciaria falando dos falecidos aqui. O Humberto Brigde teve uma grande contribuição para os sindicatos bancários. 2 ex-dirigentes do sindicato que foram cassados nos anos
intervenção militar, que é Clóvis Esperandil e Rômulo Segala. Ali, esses tiveram um mandato cassado e depois, com o passar do tempo, eles conseguiram reverter na justiça e foram reintegrados, se aposentaram como bancários. Mas é importante que você faça esse registro, que durante esses 80 anos não foram só coisas boas. Essas diretorias tiveram problemas e problemas difíceis de enfrentamento, exatamente por conta da intervenção militar nos anos 60. Falecido Hamilton Minguelli também, que foi vice-presidente com o Dauro Brandão de Mello, que é vivo, o Dauro Brandão. Então, por muito tempo também presidiu o sindicato, o Dauro, juntamente com o Hamilton Minguelli, que já faleceu. Faço o registro do também falecido Luiz Carlos Tisotti, muitos anos também participou da direção do sindicato e assumiu por algumas vezes a presidência do sindicato. E a filha do Luiz Carlos Tisotti seguiu a carreira do pai. Hoje ela é bancária, funcionária da Caixa Federal, a Carine. O Ivan José Fressa também, procurei a Glória, não consegui contato com ela, certamente ela estaria aqui. Também foi presidente do sindicato, uma grande contribuição. Falo também do Manuel Alves da Silva, que nos deixou há pouco tempo, no final de julho, agora, no fim de semana que teve a convenção nacional. Faleceu o Manuel, que foi diretor do sindicato, funcionário do Banrisul. E está aqui a esposa, a Glacir da Silva, o Marcelo, filho, a Magda, filha, e o Jonathan, neto, né? Estão aqui presentes, muito obrigado por vocês terem vindo. Eu fiz questão de mencionar o Manuel porque nós fomos contemporâneos no sindicato, naquele período também, e ele foi um grande sujeito. Registro também, nesses 80 anos, o saudoso Valmor Vitec, que foi bancário, pertenceu à diretoria do sindicato, depois se formou em Direito e foi advogado, passou a ser advogado do sindicato à época. O Valmor Vitec, doutor Valmor, além de diretor, foi advogado, professor da universidade, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em Caxias do Sul, e recentemente o prefeito Alceu, no segundo ano do 2013, 2014, o prefeito Alceu homenageou o Valmor Vitec, denominando uma escola infantil ali no bairro Charqueadas, que fica próximo à sede campestre do sindicato, né? Então, foi homenageado o saudoso Valmor Vitec com o nome de uma escola infantil. E muito merecido, porque ele era um grande sujeito. Eu, particularmente, me aconselhei por inúmeras vezes, era uma pessoa humana, assim, de um coração enorme e uma simplicidade também fantástica. Então, muito merecida essa homenagem, que fica eternizada, né? Uma pessoa que também deu uma grande contribuição ao sindicato. Não poderia deixar de registrar também o nome de Gismunda Pesce. Gismunda Pesce, no ano de 1937, ela presidiu os sindicatos bancários de Caxias do Sul, uma mulher. Foi a primeira mulher, alguns falam do Brasil, mas do Rio Grande do Sul, a primeira a presidir uma entidade classista de trabalhadores à época. Então, também o Sindicato dos Bancários tem essa passagem de uma mulher presidir 2 anos após a criação da entidade, ser presidido por uma mulher. Isso não é pouco para a época, então, importante que você faça esse registro. E nós temos também os ex-diretores, ex-presidente, o Ancélio Brustolin, também, esse é vivo, o Dauro Brandão de Mello, que eu citei, também está vivo, e o Gelson Fernando Marcon, não sei se ele falou que talvez viria aqui, presidiu o sindicato.
dos bancários. Eu vejo aqui que tem também que foram diretores aqui e também deram a sua contribuição, fazem parte desses 80 anos da entidade. Eu vejo aqui depois, não sei se eu vou deixar alguém de fora, mas eu vi o Edmundo Velho Brandão chegar, o Rafael Campagnolo, né, que também foram diretores, hoje estão na reserva, estão jubilados, né, uma saudação também ao Pio, o Linto Risotto, que é aposentado também, Oscar Brandalize também, né, Virgílio Brandalize. E não poderia deixar de citar também, porque se essas pessoas que eu falei, que uns já nos deixaram, outros estão conosco e que deram fazem parte, deram a sua contribuição nos 80 anos do sindicato, eu não poderia deixar de citar a atual diretoria. Então, vou fazer a leitura de todos os atuais diretores da entidade também, que estão no contexto dos 80 anos e que eu acho que é um momento histórico e de felicidade também para quem hoje está na direção, fazendo parte de uma entidade tão já antiga e na comemoração dos 80 anos, sendo parte, digamos, presente. Eu acho que para toda a diretoria também é aspecto de orgulho. Então, faço a leitura aqui dos atuais diretores. O presidente está pedindo que, ao final da minha leitura, que se levantem todos aqui. Então, eu vou iniciar. Diretoria colegiada. Secretaria de Organização e Política Sindical. O coordenador, Nelson Antônio Beber. Os demais integrantes, Idair Panes Sberp, Luciane Lodge, Valdir Vargas dos Santos. Secretaria de Finanças, Patrimônio e Administração. Coordenador, Ariovaldo Adão Felipe. Demais integrantes da Secretaria, Arquimedes Ventura de Rocco, Carlos Marcelo Benverker Rodrigues, Evandro Luiz Rups, Nilson João Tonete e Ilse Dalcin. Secretaria de Movimentos Sociais. Coordenador, Ademar Henrique Bellini. Demais integrantes, Márcio Colombo e Sidney Orlando Montanha. Secretaria de Saúde e Relação do Trabalho. Coordenador, Vilmar José Castanha. Os demais integrantes, Pedro Justino Incerti e Juliane Maria Zanotto. Secretaria de Cultura e Lazer. Coordenador, Luiz Fernando Louro, Edvan Bresolim, Mauro Luiz Sescon. Secretaria de Imprensa, Propaganda e Mobilização. Coordenadora, Daniela Amoretti Finkler. Demais integrantes, Marcelo Caon, Juliano de Vargas e Marcelo Rosa da Rocha. Secretaria de Formação, Vaine Terezinha Andriguete, Eduardo Zucchinali, Carmen Erlo, a Vaine é a coordenadora, né? Terezinha Andriguete, Carmen Erlo e Natan Fernandes dos Santos. Efetivos do Conselho Fiscal, Volney Golim, representante de Farroupilha aqui, Bernadette Menegasso Vieira, Tiago Correia Tâmara. Suplentes do Conselho Fiscal, Adriano Pedro Toss, Jorge José da Silva Filho, representação da Flores da Cunha, né? E Wagner Juliano Basso. Essa é a direção, então, atual. Então, cumprimentos a todos, né? Toda a diretoria, todos os ex-diretores, todos que, de uma forma ou de outra, deram a sua contribuição para que o Sindicato dos Bancários, nesses 80 anos, esteja aí firme, forte, né? Pujante, saindo de uma greve boa, né? Então, por favor, todos esses diretores que eu citei, levantem-se para a gente poder aplaudir também a direção.
Senhor presidente, agora nós vamos ter um vídeo, então eu quero dizer da alegria, do orgulho de poder estar aqui, participando e sendo proponentes com os demais colegas vereadores que aprovaram por unanimidade essa homenagem nos 80 anos de um sindicato que muito orgulha a todos nós, dirigentes, pela exigência que os nossos associados têm conosco na cobrança das questões envolvendo os interesses dos bancários. Então, vida longa esse sindicato, vida longa e que muitos e muitos anos possam ser comemorados e, em especial, que tenha também muitas conquistas no futuro para a classe dos bancários. Muito obrigado e cumprimentos a todos. E agora o vídeo. Das revoluções do século XIX e de diversos pensadores sociais, surgiu na Europa o sindicato. Em Caxias, o sindicato foi fundado em 24 de outubro de 1935. Dentre suas lutas, incluíram-se a redução da jornada de 6 horas diárias e os 15 dias de férias, conquistados em 1973. Lutou ainda pela fundação do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários para Caxias do Sul. Em 1937, um fato marcou a história da entidade. Gismunda Pesce assume a presidência, sendo a primeira mulher a ocupar este cargo em um sindicato no estado. As campanhas salariais aumentavam junto da categoria ano a ano. Nas greves, entre 1946 e 1958, a categoria conquistou o salário profissional, o quadro de carreiras e as garantias coletivas. Além disso, o sindicato procurava organizar diversas atividades recreativas, como festas, jantares do Dia dos Bancários, da escolha da rainha e os campeonatos de futebol e tênis de mesa, culminando na criação do departamento esportivo. O movimento do sindicato, junto do IAPB, financiou a construção da Vila dos Bancários e fundou sua sede própria no centro de Caxias. Declaro empossado na presidência da República dos Estados. O golpe de Estado de 1964 interrompeu as mobilizações dos bancários, perseguindo e prendendo as lideranças mais destacadas. Entre elas, Rômulo Segala, Clóvis Esperandil e o assessor jurídico Percy Vargas de Abreu e Lima. Foram tempos sombrios, onde a busca pela garantia de emprego se uniu à pauta por mudanças sociais e pela democracia. Aos poucos, a categoria se reorganizou e o sindicato retomou suas atividades. Dentre elas, em 1979, quando os bancários de Caxias do Sul participam de uma greve importante no mês de setembro. A adesão ao movimento foi imediata e quase total. Nesse período, a categoria bancária resgatou sua tradição de luta após 15 anos amordaçados pelo regime militar de 1964. Queremos a eleição já, a 15 de novembro, para presidente da República. A década de 80 foi o momento de a categoria voltar às ruas. A atual sede social do Sindicato dos Bancários foi inaugurada em 1982. O jornal A Voz do Bancário foi lançado e tornou-se um importante veículo de comunicação da categoria. Também foi adquirido o terreno da sede campestre que serviria para atividades de lazer dos trabalhadores bancários. A luta pela volta da democracia no país marcou o ano de 1985, quando ocorreu a maior greve da categoria, paralisando durante 2 dias todo o sistema financeiro nacional. Houve um grande impulso nas greves dos anos seguintes e uma reformulação do modelo de sindicalismo. Porém, no final dos anos 80, surgiu um novo vilão dos trabalhadores, conhecido como neoliberalismo, tendo como braço direito o sistema financeiro. Após decisão da categoria,
o sindicato se filiou à CUT, Central Única dos Trabalhadores, e avançou no processo de democratização da entidade e fez parte das frentes anti-privatização. Nos anos 2000, o movimento sindical inicia a fase de recuperação salarial com a ampliação de novas frentes de lutas, como o combate ao assédio moral e a denúncia por falta de condições de trabalho. Ainda manteve sua pauta de avançar nas conquistas, acionando e constituindo uma visão do mundo justo e mais igual. Foram 80 anos de conquistas, 80 anos de muita luta, e no tempo que nós convivemos aqui, convivemos sobre um regime discricionário, um regime ditatorial, um regime de inibição dos movimentos da classe trabalhadora bancária. Nem por isso ela se omitiu. Junto com as conquistas trabalhistas, de melhores condições de vida e de trabalho, também estava associada a luta pela redemocratização do país. O papel que os bancários cumpriram aqui nessa região, com seu sindicato, que completa 80 anos, cumpriu em todo o país. Uma das mais combativas categorias de trabalhadores do Brasil, tem história de sobra para contar. Acho que é justa a homenagem que todos estão prestando aos sindicatos, aos seus dirigentes, aos seus associados, aos seus funcionários e todos quantos trabalharam e militaram pela conquista que hoje é celebrada nos seus 80 anos. Parabéns bancários, parabéns trabalhadores bancários, parabéns diretores, parabéns funcionários do sindicato. É mais do que justa e merecida essa homenagem. Nós, bancários, estamos de parabéns, todos nós, pela atuação do nosso sindicato. Foram 80 anos de muita luta e de participação direta nas diretas, né? Enfim, na Constituição, na Assembleia Constituinte, dando opinião, participando e lutando. E o nosso sindicato, ele serviu de exemplo para muitos nesse país, na luta que fez para garantir os direitos na relação de capital e trabalho. E hoje nós continuamos nessa luta. Parabéns bancários, parabéns diretoria do sindicato, parabéns funcionários, porque a comunidade bancária de Caxias e da região deve ter orgulho de participar desta entidade. E essa entidade vai, ao longo dos anos, acredito eu ainda, e aposto nisso, vai continuar na defesa dos direitos da categoria bancária. O sindicato, parte importante da sociedade, comemora seus 80 anos em 2015 e aproveita para festejar, reafirmando seu compromisso por uma sociedade que comporte a dignidade humana, condição fundamental para o desenvolvimento de toda a sociedade. Isso tudo para que, através de nosso empenho e luta, os tempos sombrios se revolvam apenas em breves nuvens passageiras. Importante tarefa para um sindicato com 80 anos de experiência. Bem, convido o senhor Nelson Antônio Beber, diretor da Secretaria de Organização e Política Sindical dos Sindicatos Bancários de Caxias do Sul e da região, para receber uma placa de homenagem da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, com o seguinte teor: nas comemorações dos 80 anos do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e região, a Câmara Municipal de Caxias do Sul presta justa homenagem a essa entidade comprometida com a classe trabalhadora e que contribui para o desenvolvimento e para a transformação da sociedade. Caxias do Sul, 29 de outubro de 2015, assina esta presidência e os demais membros da mesa diretora, os vereadores Edson da Rosa, Pedro Incerti, Ed Carlos Pereira de Souza e Ila Sebem.
Convido para o seu pronunciamento o senhor Nelson Antônio Beber. Queria cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores, o excelentíssimo vereador Flávio Cassina, o representante do senhor prefeito Alceu Barbosa Velho, ex-bancário, o senhor Gilmar Santa Catarina, secretário de Finanças. Queria cumprimentar o colega de diretoria, vereador Pedro Incerti, que foi o vereador que propôs essa sessão solene. Queria cumprimentar o Luiz Carlos Barbosa, nosso representante da Federação dos Bancários. Cumprimentar os sindicatos aqui presentes, as entidades, os colegas de diretorias, todos os bancários, bancárias, familiares e os funcionários do sindicato. E na pessoa do Luiz Pisetti, queria cumprimentar todas as pessoas aqui presentes hoje. Na fala do Pedro, ele focou mais a questão do sindicato, com dados do sindicato, o vídeo também. A nossa categoria ela se organiza a nível nacional e o nosso sindicato faz parte dessa organização. Então, nesse momento, eu vou tentar focar mais o nosso engajamento como sindicato na luta dos trabalhadores, dos bancários, que se organiza a nível estadual e nacional. O Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e região está completando 80 anos. Desde a sua fundação, além de organizar a categoria dos bancários, sempre participou juntamente com outros sindicatos, com os movimentos sociais, nas conquistas da classe trabalhadora. O sindicato também sempre esteve envolvido nos eventos sociais da comunidade caxiense. A categoria dos bancários é a única que se organiza a nível nacional e tem uma convenção coletiva de trabalho unificada. O Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul participou ativamente na construção desta unidade nacional, e dirigentes da diretoria do Sindicato Caxiense já ocuparam cargos nas entidades estaduais e nacionais por determinados períodos de tempo. Vamos fazer um breve histórico das lutas e conquistas da categoria dos bancários. Os bancários têm presença marcante nas lutas sindicais e sociais do Brasil há mais de um século. Os direitos que nós possuímos hoje são o resultado da luta de muitas e muitas gerações de trabalhadores do sistema financeiro nacional. Os bancários começaram a se organizar a partir dos anos de 1920, formando associações. Mas foi na década de 1930 que surgem os primeiros sindicatos de conteúdo classista. Em 1933, conquistamos a jornada de 6 horas diárias. Nesta época, a jornada de trabalho era inclusive aos sábados. A primeira greve nacional dos bancários foi em 1934, quando conquistamos a implantação do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários. Na década de 1930, os bancários atuam também nas lutas pela unidade e participação dos trabalhadores nos rumos do país, participando ativamente pela instituição do salário mínimo. Na década de 1950, construímos a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Crédito, a CONTEC, que passa a dirigir as lutas nacionais da categoria. Foi instituído o Dia Nacional do Bancário, em 28 de agosto, como homenagem à heróica greve de 69 dias dos bancários paulistas, em 1951. Em 1961 é organizada a greve nacional de 9 dias dos bancários, considerada a maior e mais importante participação da categoria até aquela data. Os bancários conquistaram a unificação da data base, que é 1º de setembro,
o salário profissional e o anuênio. Foi também através da nova e vitoriosa greve geral que, em 1962, os bancários conquistaram o 13º salário e a extinção do trabalho aos sábados. Em 1964, com o golpe militar, o movimento sindical foi massacrado. Em 1º de abril, os militares depõem o governo João Goulart, impondo o fechamento dos sindicatos, prisão, destituição e demissão dos principais lideranças em todo o país. Os sindicatos são invadidos pelos militares e interventores assumem as diretorias. O presidente do nosso sindicato, Rômulo Segala, o secretário Clóvis Perandil e o assessor jurídico, Percy Vargas de Abreu e Lima, foram presos, inclusive nos seus locais de trabalho. Quero mencionar que o Luiz Pisetti, que está aqui presente, foi, nessa época, foi preso junto, né? A partir de 1979, começa o renascimento do movimento sindical. Na década de 1990, a principal luta dos bancários foi contra as privatizações dos bancos estaduais e a tentativa do governo em preparar os bancos federais para serem privatizados. A partir do ano de 2003, foram várias conquistas, principalmente conquistando reajustes acima da inflação. Diante desse histórico de lutas e conquistas, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de dirigente deste sindicato nos dias de hoje. Temos alguns temas relacionados com os bancários, com os trabalhadores e com a sociedade como um todo, que exige o nosso compromisso e nos desafia a avançar cada vez mais. Nosso sindicato também marcou história, com a primeira mulher assumindo a presidência de uma entidade de trabalhadores no nosso estado. Foi Gismunda Pesce, já mencionada anteriormente, que assumiu a presidência do sindicato em 1937. Ela não conseguiu completar o seu mandato. Entre outros motivos, pelo fato de ser mulher. Houve muita pressão, até dos seus próprios colegas bancários. Hoje, a sociedade como um todo e a categoria dos bancários existe ainda a desigualdade entre homens e mulheres. Uma pesquisa feita agora no primeiro semestre na categoria dos bancários mostra que as mulheres, mesmo representando metade da categoria e tendo maior escolaridade, continuam recebendo um salário menor do que os homens, mesmo exercendo funções iguais. Além da diferença salarial, as bancárias também estão em menor número nos cargos de direção. Isto é injustificável e precisa continuar sendo combatido por nós. Outro ponto que nos preocupa muito hoje é a questão da saúde dos bancários. Com a estabilização da moeda, as instituições financeiras buscaram outras formas de rendimentos, adotando novas estratégias que alteraram a própria natureza do que é ser bancário. A busca pela lucratividade e a redução de custos tem resultado em piores condições de trabalho, como maior pressão sobre os bancários e um ambiente de insegurança. Estes reflexos de todas as inovações da rotina dos bancários, que agora denominados de colaboradores, ironia do termo, pois somos colaboradores somente na hora de produzir, e não para definir ações e estratégias, e muito menos na hora de distribuir resultados. Cada vez mais o bancário é obrigado a cumprir metas individuais e abusivas, chamadas de desafiadoras pela administração do banco. Os bancários sofrem com a violência organizacional, o assédio moral. A política de demissões, a rotatividade e o corte de emprego nos bancos sobrecarregam os serviços e trazem estresse, adoecimento e afastamento de muitos profissionais.
todo esse descaso revela que o respeito à saúde e à dignidade do trabalhador efetivamente não importa para os bancos. O que existe na realidade é a gestão do lucro. Não é à toa que melhorar o índice de eficiência virou reduzir despesas. E segurança é tratada como custo. A proteção da vida das pessoas não é considerada prioridade. A categoria bancária é uma das que mais adoece no país e os transtornos mentais como depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico são as mais frequentes. Nós, nos sindicatos, criamos um departamento de saúde que se reúne regularmente, com acompanhamento psicológico. Os bancários afastados por doenças no trabalho, e não são poucos. Existe um outro debate que não pode mais esperar, que é a regulamentação do sistema financeiro. E isto, além do sindicato, envolve todos os poderes constituídos e a sociedade. Com a generalização do desvio das nossas poupanças para aplicações financeiras, tanto das fortunas dos mais ricos, como das poupanças da população em geral, para as mãos de intermediários financeiros, o que era para ser uma acumulação para o processo produtivo, se desloca para um campo rentista e especulativo. Como recuperar os imensos recursos acumulados e parados em fortunas financeiras, girando em atividades especulativas estéreis, para financiar a inclusão produtiva, a reconversão energética, os desequilíbrios sociais? Nós, bancários, entendemos que temos que discutir o papel do sistema financeiro nacional. Que isso seja o ponto de partida para regulamentar o artigo 192 da Constituição Federal, que trata do sistema financeiro. Um dos pilares centrais da proposta dos bancários para a regulamentação do sistema financeiro é a defesa dos bancos públicos. Eles devem exercer o papel de contribuir para o desenvolvimento sustentável de todas as regiões do Brasil e dar um suporte ao governo nas políticas econômicas que visem reduzir a taxa de juros e o spread, e suprir com crédito barato e acessível aos segmentos produtivos da economia. É tarefa nossa também, é um desafio também nosso dialogar com a sociedade brasileira sobre a necessidade de buscarmos um sistema financeiro que forneça mais crédito e um custo mais abaixo para alavancar o desenvolvimento econômico e social do país. Para finalizar, queremos dizer que nós, bancários, temos o compromisso de lutar, junto com os demais trabalhadores, para que o Brasil, hoje, a sexta maior economia, deixe de ser um dos 12 países com a maior concentração de renda do planeta. Só com mais emprego e melhor remuneração para os trabalhadores construiremos um país mais justo, democrático e solidário, com as pessoas em primeiro lugar. Queremos mais uma vez agradecer à Câmara dos Vereadores por esta homenagem prestada ao Sindicato dos Bancários pela comemoração aos seus 80 anos. Muito obrigado. Passo a palavra ao secretário de Finanças do município de Caxias do Sul, senhor Gilmar Santa Catarina, que vai falar em nome do Poder Executivo, por conseguinte do prefeito Alceu Barbosa Velho, ex-bancário também. Né? Boa noite a todos, a todas. Saúde inicialmente o presidente desse legislativo, vereador Flávio Guido Cassina, o senhor Nelson Beber, a qual, em nome dele, saúdo todas as representações e dirigentes do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e região, o vereador Pedro Inserte,
proponente desta homenagem, justa homenagem, junto com seus apoiadores, saúdo, em nome dele, todos os vereadores e autoridades aqui nominadas no protocolo. E em nome da bancária, membro também deste sindicato, da bancária Bernadette Menegasso Vieira, saúdo a todos os bancários aqui presentes, esposa do meu colega e braço direito junto à secretaria, Werther Vieira. Prefeito municipal, seu Barbosa Velho, não pode estar aqui presente hoje, pois já tinha uma agenda marcada há muitos dias. Porém, pediu que eu trouxesse aqui a saudação a todos vocês, ao sindicato e ao vereador Pedro Incerti, proponente desta homenagem. Saudei, em último, mas não menos importante, os bancários, porque são os bancários a razão deste sindicato existir, desse sindicato idoso em termos de tempo, mas jovem na sua atuação, porque permanece com os mesmos ideais lá de 80 anos atrás. Tive a oportunidade, no passado recente, de ingressar no setor bancário. Não ingressei, apesar de ter sido chamado num concurso do Banrisul, por uma outra opção profissional, por outro desafio. Mas tenho minha família, ex-bancários, hoje aposentados. Tenho um respeito muito grande por essa categoria e, por consequência, pelo sindicato, porque no meu dia a dia, no meu relacionamento com o setor financeiro da sociedade, eu o faço com bancários, eu faço com entidades, mas entidades financeiras que são operacionalizadas, que são tocadas, que são geridas por pessoas, bancários, e que, muito mais do que oferecer serviços e produtos, oferecem atendimento. Aí está o cerne da questão, aí está o ponto fundamental. E atendimento é feito por pessoas, não por máquinas, não por equipamentos. Portanto, parabenizo este sindicato por esses 80 anos e desejo que essa entidade, acima de tudo, continue nos seus ideais, mantendo seus ideais, mantendo suas lutas e preservando o principal motivo de tudo isso, as pessoas. Obrigado a todos. Boa noite. Muito bem. A gente ouvindo os depoimentos aqui, vem algumas coisas da lembrança, até porque nós não somos deste século, né? Somos do século passado. Então, quando iniciei minha atividade laboral de comércio, paguei muita duplicata do Banco Nacional do Comércio, no Banco Agrícola Mercantil, no Sul Banco, no Banco da Província do Rio Grande do Sul. Isso, claro, que foi no século passado. E me vem a lembrança também, quando foi citado aqui o Valmor Vitek, que foi meu colega no Direito, e ambos fomos alunos do saudoso doutor Percy Vargas de Abreu e Lima, seu Luiz. Quero saudar também, nesse momento, os colegas da Apopex, na pessoa do seu Wilson Sescon, nosso presidente, entidade cujos propósitos são muito semelhantes aos sindicatos bancários, as lutas são as mesmas, né? E entidade essa que tem a honra de ser associado também. Nelson, a saúde dos bancários, no tempo que havia o IAPB, o IAPTEC, o IAPI, o IAPC, o atendimento era infinitas vezes melhor, as aposentadorias eram melhores, as pensões. Depois houve uma unificação do INSS, em que se aglutinou o atendimento médico conjuntamente. Então,
nunca mais nunca mais a entidade foi a mesma, né? Nós estamos muito longe ainda do atendimento ideal no SUS, enfim, no INAMPS, no INSS. Fui também, por coincidência, vizinho muitos e muitos anos do edifício dos bancários, portentoso para a época, né? Foi uma coisa do outro mundo quando foi construído aquele edifício. E depois a gente está vendo o que está aí hoje, né? Esses espigões aqui que, de um certo modo, enfeiam um pouco a nossa cidade e, de um certo ponto, trazem muita conglomeração urbana. Fica um pouco difícil a nossa vida do dia a dia, né? Bem, então a Câmara de Vereadores agradece a participação das autoridades, dos amigos que muito nos prestigiaram com as suas presenças, Luiz Carlos, Gilmar, Nelson, Pedro. Agradeço em nome do vereador Rafael Bueno, do vereador Zoraide Silva. Muito obrigado pelas suas presenças nessa justíssima homenagem. Para encerrarmos, então, vamos pedir a todos que em pé cantemos o hino rio-grandense. Nós vamos, ao encerrar esses trabalhos, nós vamos pedir a todos que estão aqui no plenário, venham até aqui rapidamente para que façamos uma foto oficial desse evento e depois nós todos nos dirigiremos até essa magnífica plateia para fazermos uma foto com todos os presentes. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão solene. Uma boa noite a todos e o sindicato convida a todos os presentes para a confraternização aqui no lado, no Espaço Cultural Mário Cross. Muito boa noite, muito obrigado a todos.